dois, três, gravando. Olá, estamos de volta com mais um episódio do Fala Júris Podcast e de forma bem tranquila, leve, né? Porque vocês sabem, quando a gente recebe o feminino aqui em peso, a gente se dá muito, muito bem. E hoje a gente recebe a doutora Rosilene Santos Manzi, correto? Correto. Seja muito bem-vinda ao Fala Júris Podcast. Muito obrigada, doutora Nélvora. Muito obrigada a todos pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. A gente é que fica feliz, porque aqui é um espaço de falar. E a gente habla muito sobre direito, sobre as vivências. E a gente vai conversar aqui hoje, mas antes, vamos aqui conhecer um pouco da doutora Rosilene. Só gosto de ser chamada de Rose. Isso, Rosilene. pode chamar de Rose. Mais Perfeito. curtinho, mais Rose. fácil, né? Perfeito. Doutora Rose, advogada, casada, 30 anos, mato-grossense, vivendo aqui em Brasília. Olha só. Há quanto tempo? Já são quase 7 anos vivendo aqui em Brasília. Muito bom. Coordenadora do setor consultivo na Bullion e Albuquerque, Advogados Associados. Isso. Especializada em advocacia consultiva e contratos. Ela não é fraca em nenhum momento, vocês não estão entendendo. Especializada em direito médico, experiência consolidada em assessoria jurídica para sociedades de especialidades médicas. Uau, bem específica. No tempo livre, se dedica aí à missão ao Clube de Desbravadores Cruzeiro do Sul, da Igreja Adventista Central de Brasília. Isso. Seja muito bem-vinda, assim, com louvor. Muito, muito obrigada. Gente, a gente vai conversar um pouco aqui sobre a sua área de atuação, como que... Eu sempre faço essa pergunta, porque a gente precisa partir daí. Uhum. Como que o direito entrou na sua vida? Conta pra gente aí os detalhes mínimos aí. Bom, muito bem, Nélvora. O direito entrou na minha vida quando eu estava no ensino médio, mais especificamente no ano de 2010, quando eu estava cursando o ensino médio com curso técnico em secretariado, e nós tivemos uma matéria de direito aplicado. Gente, já fez específico daí. Vai. Isso. E aí, assim, eu sempre fui mais voltada para humanas do que para exatas, né? Então, já sabia que seria algum encaminhamento na área de humanas. Sim. Mas quando eu tive essa matéria específica no segundo ano do ensino médio, direito aplicado, nós estudamos o artigo 5º da Constituição Federal. Todos são iguais perante a lei. E aí, isso brilha os olhos, né? De qualquer um. E aí, a partir desse momento, eu falei assim, é isso que eu vou fazer. Nossa, já reta, direta e reta. Isso. Perfeito. E aí, a partir daí, você foi se abraçando ali no direito, encaixando, e aí Isso. E aí, a partir daí, eu fiz um vestibular para uma universidade em Engenheiro Coelho, São Paulo. E aí, cursei 5 anos de direito ali. Foram anos, assim, de aprendizado muito, muito bons, com professores excelentes. E, a partir daquele momento, eu sabia que era isso que eu queria fazer. Só que tinha uma particularidade. Eu sabia que eu não queria o contencioso. Mas e agora? O que fazer? A sua sorte é que você estava na melhor, no direito, porque aí tem um leque, né, de opções para você. Exatamente. E aí, durante a faculdade, eu participava muito de grupos de pesquisas, de monitorias, inclusive monitoria do próprio doutor Adriano, aqui também, junto com o professor Dilson, lá da universidade. Então, nós nos conhecemos lá. E aí, essas monitorias foram, assim, me abrindo os olhos para uma área que, naquele momento, não era muito falada, que é a área consultiva, a de prevenção. E essa é uma das mais importantes, né? Que evita aí certas situações, riscos, né? E eu acho interessante que... Essa é uma dica, inclusive, né? De participar das mentorias. Sim. Ali, na faculdade, participando das mentorias, você se encontrou. Nossa, com que certeza. é onde outros profissionais podem se encontrar, não é verdade? Com certeza, né, Elba? E assim, até um recado, né, para todos que estão assistindo a gente. Realmente, o direito não é só o contencioso. Então, você tem uma série de áreas ali que você pode se encontrar, como eu me encontrei no setor consultivo. E
setor consultivo mais voltado para o direito médico. E isso você se encontrou nesse momento também, já depois da faculdade, estagiou nesse sentido Isso. também? Depois de finalizar a faculdade, eu trabalhei por 1 ano na universidade. E aí, fui pegando gosto ali mais também por essa área acadêmica, área consultiva. Trabalhei por 1 ano ali no Sejusc, como conciliadora e mediadora. Aí, Legal. tanto na área extrajudicial, quanto também na judicial, que daí vinham os processos dos tribunais, né, para acordo. Então, a área extrajudicial sempre me chamou muita atenção, porque era naquele momento que eu conseguia parar, pensar, criar ali uma tese, criar ali um raciocínio, uma alternativa. E isso foi assim, a partir daquele momento, tomei gosto por isso. Mas não acabou lá em São Paulo, né? Aí eu vim parar aqui em Brasília. Que bom que ela tá aqui, porque ela tá aqui também no podcast, né? Que bom. Gente, mas é interessante que o trabalhar como conciliadora te mostrou ainda mais onde era o seu lugar. Exatamente. Né? Exatamente. A conciliação, na verdade, a gente trabalha como conciliadora, mediadora, enfim. Isso dá prática necessária para poder resolver esses tipos de conflito ali bem na base. Exatamente. Só que daí eu pensei assim, nossa, mas eu também preciso aprender a advogar. Então, e aí, o que você fez? Conta pra gente. Então, e aí saí lá de São Paulo, né? Me casei, vim aqui para Brasília, meu esposo é brasiliense. Então, nós viemos aqui para Brasília. E aí, em 2020, eu recebi essa oportunidade no escritório Bullion e Albuquerque, advogados. E comecei ali no contencioso. Que era onde você não gostava. Exatamente, né, Nélbora? Eu comecei especificamente por uma apelação. E eu, meu Deus, e agora? Recurso, pessoal, recurso. E aí, sentar ali e estudar. Eu falei assim, bom, eu preciso aprender o contencioso também. Mas eu sei que eu quero orientar. Eu quero que empresas tenham ganhos, sejam gestoras de riscos e antecipando ali essa etapa de eventual processo. Afastando a necessidade de chegar ali no processo judicial. Exatamente. Muito bom. Isso são poucas pessoas que optam por essa... Às vezes mais é por necessidade, né? Às vezes não acabou, calhou, fiquei por ali, tá tudo certo, né? Mas você já vinha com esse gosto, né? Exatamente. E aí, quando surgiu essa oportunidade, quando reestruturou o escritório, e aí nós dividimos ali o setor contencioso, controladoria jurídica, consultivo, aí eu peguei a primeira tarefa, análise de contrato. Amei. É aqui que eu quero ficar. Eu quero analisar bem um contrato, falar para o meu cliente, olha, recomendamos X, mas não é só um recomendar, porque a gente traz também as elevações de risco, o médio, né, o alto risco, os graus de risco. E aí o cliente ele fica muito confortável para escolher a área ali que ele vai querer seguir. Então, assim, isso me fascina muito, orientar e ajudar o cliente a decidir pela via mais segura para ele. Tudo bem. Você quer o mais fácil ou o mais difícil? Exatamente. Muito bom. Trabalhar nesse contencioso, assim, você encontrou alguma dificuldade? Tipo, o cliente que você olha... A gente precisa tentar o administrativo primeiro, o extrajudicial primeiro. Vamos trabalhar antes do caldo engrossar, né? Vamos falar de forma mais leiga. Sim, porque os clientes, eles não percebem muitas vezes que tem uma fase prévia ao processo. Então, eles já chegam lá, ok, olha, quero processar. Eles acham que não há uma outra forma de resolução daquele conflito. Exatamente. E na própria Sociedade de Especialidade Médica, por exemplo, que é a nossa área de atuação ali, Direito Médico Associativo, então, muitas vezes a diretoria da sociedade, ela, né, já vem com aquele ponto muito específico, vamos processar. Então, a gente vai construindo todo um entendimento ali com eles, junto com a diretoria. Isso jurídico sempre junto com a diretoria ali, seja da empresa ou da associação. Então, é um trabalho muito bom. E aí que eles percebem, nossa, realmente essa parte prévia é muito importante pra gente. Porque, olha só, Nélbora, o que mais fascina também e o que me traz muita realização
no final, perceber o quanto que aquele cliente economizou com o contrato. Isso é o mais importante, economia. Então, você traz ali um ponto-chave para o cliente. O que abrilhanta os olhos dele? Economizar. Nossa. Uhum. Economizar não só dinheiro, como tempo, energia. Uhum, exatamente. Por exemplo, falando de contratos, né? Essa fase que nós passamos do período pandêmico, né? Essa fase também que vivemos aí, que o Rio Grande do Sul viveu, né? Então, analisar um contrato sem verificar as hipóteses ali de caso fortuito e força maior é não analisar o contrato. Tem que prever isso. Exatamente. Isso é uma questão importante. Isso precisa estar muito previsto. Por exemplo, um cliente nosso, fizemos ali a análise, tinha cláusula certinho, fizemos toda a elaboração e análise e veio a questão das chuvas, né? Muito triste que isso. Que atrapalham aquele negócio em algum momento. Exatamente. E era assim um congresso. Imagina um congresso onde envolve mais de 4.000 médicos, envolve patrocinadores que patrocinam aquele evento. E aí, como que faz? O cliente perde o contrato, perde o dinheiro que pagou ali de locação do espaço. Então, nesse caso específico... Multa, isso. E aí, nesse caso específico, foi oportunizado a alteração. Olha que coisa boa. O cliente não perdeu dinheiro e nem o local... Porque um ponto muito importante também, o contrato tem que ser equilibrado para ambas as partes. Já estava previsto aquela situação. Exatamente. E isso é um detalhe que as pessoas não observam porque eles acham assim. É só um contrato. Vou pegar o modelo na internet. Isso. Pegar o modelo, tá tudo lá, já vem as cláusulas. São cláusulas gerais, mas o contrato ele deve ser elaborado com as situações específicas daquela situação do trato que vocês estão fazendo, prevendo também situações peculiares que possam impedir o cumprimento daquele contrato naquela data específica. Exatamente. Né? E aí eu sei que você vai falar um pouco melhor sobre isso, porque é a sua área de especialidade, mas no direito médico. Isso. Aí, por exemplo, recebemos aí da associação médica um contrato com o fornecedor. Então, a gente analisa desde o contrato com o fornecedor até compras de papelaria, né? Os estandes dos patrocinadores. Então, assim, quando nós pegamos um contrato que está geral, o que a gente faz? Verifica ali, analisa se estão com as cláusulas, pelo menos básica. Então, a partir daquele momento, a gente vai fazendo recomendação. Então, o que acontece no consultivo? Que daí beneficia a todo mundo, Sim. até o fornecedor. Porque a gente deixa o contrato dele muito bom. Todo amarradinho, Exatamente, né? Exatamente. E é muito bom. Perfeito. O que você dá de dicas, assim, que são primordiais de cláusulas que devem conter em um contrato aí de questões médicas, assim? Conta pra gente. Muito bem. Por exemplo, nós temos aí diversos contratos, né? Então, vamos pegar aqui um contrato de prestação de serviços ali, até entre próprios médicos que vão colaborar com uma associação em determinada função. Precisa ter um objeto bem descrito. Um contrato com objeto geral, e é o que a gente mais encontra por aí, fica muito inseguro para o cliente. Então, essa é a primeira coisa que a gente vê. Se tem vigência, né, o prazo ali muito bem definido. No setor consultivo, ali onde a gente atua, né, a gente não recomenda que o contrato seja por prazo indeterminado. Eu já ia perguntar isso se dava para colocar. Isso, exatamente. Então, a gente sempre faz o contrato ali sugerindo o prazo determinado mesmo. Agora, se eles quiserem prorrogar depois, aí tem a cláusula que prevê um aditivo. Um contrato aditivo. Isso, entendi. assinado por ambas as partes. Isso em é vez essencial. de deixar aberto, isso. É preferível que você coloque uma data específica, mas coloque uma cláusula pequenininha ali, aquela do A, o B, ou 1.1. Exatamente. Né? Que prevê essa possibilidade de um contrato aditivo posterior. Exatamente. Se ambas as partes quiserem, já facilita, né? Perfeito. Mas sempre amarrando isso para o cliente não sair prejudicado nessas renovações automáticas, né? Que nós consideramos um pouco perigosas. Muito bom. Além disso, Nébora, hoje a gente vê muita questão do direito online, né, eletrônico. Sim. Aí, por exemplo, um contrato também ele precisa prever ali que aquele contrato é válido mesmo assinado digitalmente. E
Nossa, que perfeito, que bom que você tocou nisso, porque a gente também tem um problema, não, são discussões, né, que tem aí dúvidas sobre se um contrato ali que eu estou fazendo com o meu cliente, ele é válido aquela assinatura digital. Eu sei que hoje a gente está usando ali o Gov, né, disponibiliza a assinatura digital e essa eles estão aceitando tranquilamente. Mas outros assinadores, é permitido também? É permitido desde que esteja devidamente constado ali no processo. Por exemplo, qual é a chave mais segura de assinatura? É aquele que tem o padrão do ICP Brasil, né? Que é das chaves públicas. Então, aquele ali tá ótimo, porque tem a assinatura é válida, tem como conferir, o CPF do assinador está ali. Agora, quando eles assinam, por exemplo, vou falar aqui a plataforma que faz mais sucesso por aí, DocSign. Sim. É possível? É possível, mas ele tem que estar previsto ali no contrato que o contrato poderá ser assinado dessa forma, ainda que não tenha o padrão ICP Brasil. Entendi. Tá vendo como é preferível que você tenha um especialista em contratos? E como que é esse trabalho que vocês realizam com esse setor específico que vocês têm? Quais são aí as vantagens, de vitórias que vocês têm no administrativo, no extrajudicial de vocês? Muito bem. Ali nós atendemos os diversos associados da Sociedade de Especialidades Médicas. Então, esses associados, eles perguntam desde qual é a atualização para a minha área de atuação aqui legislativa, até qual termo eu utilizo para atender o meu paciente. Então, o que ele deve fazer previamente àquela consulta? Termo de consentimento livre e esclarecido. É importantíssimo e isso dá um resguardo para o médico em caso, né, de eventual problema depois muito grande, além de ter um prontuário médico bem descrito, com informações bem claras. Então, isso é muito importante, porque o médico que ele faz tudo geral, ele pode ter problema futuramente. Esse setor de risco, ele é benéfico para vocês, escritório de advocacia, como também para os médicos que aderem, né, os serviços de vocês. Sim, com certeza. E também, assim, o consultivo é muito dinâmico, né? Ele é incrível, é incrível, exatamente. Então, a gente vai desde a análise ali com o cliente de contrato de trabalho de funcionário, né, até diversas orientações, como, por exemplo, a LGPD. Então, a gente abarca toda a área de orientação mesmo do cliente. Então, ele pergunta, olha, eu quero contratar uma funcionária por tempo determinado. Posso? Aí a gente trabalha nessa orientação, elabora documento próprio para isso. Então, assim, é fascinante, é fascinante. Nada como um setor que previne. Com certeza, com certeza. É sempre preferível, pelo menos eu prefiro. Tem como resolver de forma administrativa, aqui no extrajudicial, bem longe do judiciário? Tem, é mais rápido, é mais benéfico. Isso. E traz uma economia, né, tanto processual quanto financeira, muito grande. Tem uma segurança jurídica também incrível, né? Exatamente. Mas aí é aquilo, a gente sempre precisa estar assessorado por um profissional qualificado, por um advogado, porque quando a gente pega um contrato ali geral na internet, muitas vezes o contrato não vai beneficiar a gente, né? Então, porque às vezes são matérias diferentes, né? Não especifica ali todas as necessidades da sua relação, né? Exatamente. Perfeito, incrível. Você teve algum... Porque assim, nem só de resoluções incríveis aí no administrativo, a advogada aí de contratos, né? Acontece. Tem algum aí perrengue, algum probleminha aí que você encontrou de dificuldade que você precisou, assim, preciso respirar agora, o que eu faço? Preciso, assim, achar um jeitinho diferente, usar as suas técnicas de conciliadora? Sim, isso realmente é muito importante, porque, assim, quando a gente analisa, obviamente, o cliente ele sempre vai ter a última palavra, né? Nós estamos aqui para dar todo o apoio legislativo para ele, toda a assessoria, mas a decisão final é dele. Então, muitas vezes já chegou contrato que não era benéfico para o cliente. E a gente faz as recomendações, faz as ponderações, aí tem o desafio. A outra parte não cede, não insere ali as cláusulas, né, que a gente está pedindo ajuste,
ou ali na multa, ou ali, por exemplo, hoje tem muito escalonamento, né, de multas. Então, muitos deles não aceitam fazer o escalonamento de multa caso o cliente queira desistir do evento, por exemplo. Então, a gente tem esse desafio negocial com a outra parte. Isso aqui dá um trabalho, né? Já teve aquele que você diz, ó, eu acho que o melhor cenário para resolver é dessa maneira aqui. Não, doutor, isso aí não vai me beneficiar, não quero dessa forma. Já aconteceu? Sim, já aconteceu. O seu próprio cliente, né? Uhum, exatamente. E aí é nesse momento que ele decide seguir com a assinatura do contrato, mesmo não sendo benéfico para ele. E aí nisso a gente cai ali numa dificuldade, exatamente, né? A maior dificuldade, porque daí a gente precisa estar atento àquele contrato, porque se der problema, aí a gente precisa entrar nessa área que o cliente ficou ali desprotegido. E aí vai ter que entrar com o judicial, que a doutora não vai poder ajudar. Porque, né? E aí tem outros setores, claro, né? Exatamente. E aí, apesar de amar a área consultiva, a gente trabalha junto com o contencioso também. Então, por exemplo, lá no escritório, nós temos o setor contencioso, advogados também, assim, com muita qualidade técnica. E aí é nesse momento que o consultivo entra, trazendo todo o arcabouço de análise para que o contencioso possa, a partir daí, trabalhar. Então, assim, a gente trabalha juntos também, nesse aspecto. Uhum. Aqui em parceria. Isso, exatamente. Então, o preventivo, né? O cliente quis por outra área. Aí é onde o contencioso entra. Perfeito. Hoje a gente está com uma qualidade técnica incrível, né? Em relação a contratos ou direito médico. Já calhou, porque assim, a gente é advogado, mas não só advogado. Dependendo da área que a gente atua, a gente também se transforma em médico, né? Tem que saber ali todas as nuances, todos os problemas de saúde decorrentes, remédios até, no seu caso. É verdade. E esse também é um desafio, porque essas normativas na área da saúde, elas vão se atualizando. E a gente precisa também estar encaminhando ali de acordo com elas, porque se a nossa orientação já fica para trás, o cliente já perde com isso. Então, a gente precisa ali estar se atualizando também constantemente. Quando o cliente chega com um setor do direito médico ali diferente, você já tem que se antever, já entender ali como que funciona a especialidade do médico. Exatamente, exatamente. E a própria associação, né? Surgiu um problema, de repente, com outra profissão, né? Que a gente atua ali na defesa profissional daquela entidade. E aí, onde a gente entra também com legislação, junto com contencioso. Aí, essa parte é extensa, é um trabalho muito árduo, mas que no final a gente sempre preza ali pela satisfação também do cliente, né? Então, a gente vai por algumas áreas também que, a princípio, pode não parecer benéfica no momento, mas posteriormente traz um sucesso, assim, muito grande. Perfeito. A gente consegue aí observar como que você tem uma facilidade muito bom. Realmente é uma área que te abraçou. Nossa, ou você abraçou a área de verdade? Eu acho que foi a área que mais me abraçou. Porque uma curiosidade também, eu amava, ainda amo, o direito ambiental. Então... Ela é diferente, né, gente? Ela é diferente. Ela começa assim, porque geralmente chega aqui, né, os advogados, profissionais da área de direito e afins, chegam aqui e falam: eu sempre amei direito penal, mas casei com civil. É o que a gente já escuta na faculdade, é uma frase feita, né? E ela chega aqui e diz: eu trabalho com especialidade em direito médico, no consultivo, ali, o negócio. Aí ela vem aqui e diz: antes eu gostava de direito ambiental. Essa chamazinha ainda acende no meu coração, mas realmente, quando eu entrei no escritório, o direito médico me abraçou. E aí eu comecei a estudar com afinco, fui fazer uma pós-graduação em Direito Médico. Uma situação que aconteceu ali, que você se identificou? Um caso prático? Eu acho que foi mais nessa parte de orientar mesmo, que me chamou a atenção e, bom, eu preciso estar mais atenta e dentro do Direito Médico. O que eu preciso fazer? Uma pós-graduação em Direito Médico. Por quê? Ali... no direito médico tem outras nuances também. Tem a parte de defesa do próprio médico.
né, ali em eventual problema que surgir. E tem essa parte de defesa da associação que representa o médico. Então, essa parte associativa médica que me puxou. Porque ali, estatuto, amo estatuto, reforma de estatuto, assembleia. Nossa, isso daí me chamou mesmo a atuar ali, tanto nos bastidores quanto em frente. Então, foi muito bom mesmo. Ela fala com amor. Né? É verdade. Muito bom, impecável, muito bom. Você, assim, quando começou a atuar, você participou ali de grupos, participou das subseções. Como que foi aí a sua introdução, a sua interação, né, com essas áreas e outros profissionais também? Certo. Aqui em Brasília, quando eu cheguei aqui, obviamente, eu trouxe a minha OAB de transferência, né, de São Paulo para Brasília. E aí, é claro que a gente sempre quer ali estar junto, aprender uma coisa nova. E aí, eu entrei e fiz o processo seletivo da residência jurídica da OAB-DF. E ali eu conheci, assim, profissionais excelentes que me abriram o campo também dessa parte de orientação. Então, ali, a gente reaprende muita coisa, né? Desde peças, matérias atuais, como, por exemplo, direito da moda. Então, assim, muita coisa de orientação eu peguei dali. E aí, a partir disso, tinha um contato, fiz parte de uma comissão que é internacional, mas foi ali durante um ano, foi mais rápido. Ou menos, foi rápido esse período. Hoje não tem mais tempo para isso? Não, a gente trabalha assim bastante, são reuniões de noite, de tarde, de manhã, então aí eu peco nesse aspecto de não estar muito junto lá, mas realmente é uma parte que eu acho que é essencial, principalmente para advogado iniciante, para o jovem advogado. O que você tem aí de dica para quem quer ingressar nessa área do consultivo, especificamente também no direito médico? Muita leitura, muita atualização das normativas, porque nós temos a legislação, né, a lei maior, mas nós temos também muitas normativas que são orientativas na área médica. Então, tem Anvisa, tem Conselho Federal de Medicina, né? Então, tem várias portarias que você precisa saber. Então, você precisa estar atento a todas elas para que você possa dar um resguardo jurídico para o seu cliente, seja médico ou seja alguma associação médica também. Então, é leitura, muita leitura. E você tem aí, quando você tem outros projetos, assim, o que você ainda almeja nesse setor ou desenvolve algum projeto nesse setor também? Muito bem. Como eu sempre gosto dessa parte, né, consultiva, eu tenho um sonho. Esse sonho, ele tá um pouquinho guardadinho, mas na caixinha, mas ele vai sair, que é área acadêmica. Sou apaixonada pela área acadêmica. Ela tem total habilidade, total jeito para isso. Então, eu ainda tenho o sonho de ser professora universitária. E, legal. Se Deus quiser, vai sair aí da caixinha. Vai sair total. Não, a gente ia aprender muito. Porque, assim, já tem habilidade. Mas aí, né, claro que dá sempre para melhorar. Sim, e como você disse, certeza. A dica maior é leitura, né, pessoal? Leitura. E sabe, Nélbara, que a minha facilidade, assim, em falar, surgiu muito da minha atuação na igreja. E eu ia tocar nesse assunto, né? Porque é o tempo livre, né, dela. Exatamente. Então, no meu tempo livre, eu sou líder de um grupo que se chama Desbravadores. E aí, ali, a gente desenvolve com crianças de 10 a 15 anos, tanto aspectos físicos, mentais e espirituais. Então, ela já trabalha como professora, tá, gente? Então, eu fui conselheira muito tempo da classe de amigo feminino. E aí, que amigo é 10 anos de idade. E aí, agora, eu lidero esse grupo. Aí, são quase que 150 pessoas ali no total. E como que é, mais ou menos, que funciona lá? Isso. Aí, nós temos reuniões aos domingos, sempre, domingo pela manhã. E aí, cada idade, ela tem algumas atividades para serem feitas. Então, vai desde aprender sobre flores até acampar. Então, nós temos até esse mês um acampamento marcado. Então, eles aprendem sobre a natureza. Então, a gente incentiva esse amor pela natureza. Aí vem o meu direito ambiental aqui. Você também ensina o direito lá, né?
Ai, a gente sempre usa em um momento Pois outro. é, exatamente. Então, até nós e amarras, sabe? Eles fazem nós e aprendem isso e a gente vê, assim, a alegria no rosto deles. É muito, muito legal mesmo. Eu amo essa parte aí que eu me dedico, missão mesmo, de coração, a esse clube. Muito bom. Além disso, né, você tem outros hobbies, porque assim, gente, e também, você usa rede social? Uso, eu confesso que eu não sou assim tão ativa, sabe? Eu deveria. Por exemplo, tem congresso, a gente tira várias fotos legais, eu perco o time. Oh. Não faço a postagem. Então, assim, eu deveria ser mais ativa, mas, assim, gosto de estar acompanhando ali alguém, vendo, né, as fotos, as atividades dos nossos próprios clientes, sociedades aí de especialidades. Exato. É justamente por isso que eu perguntei, por quê? Porque o pessoal acha assim, que nós mulheres já tem, né? Enfim, nós mulheres, por ser advogada, nós temos que estar sempre alinhada e não podemos fazer nada mais além do que só trabalhar e agir como advogada na maior parte do tempo da nossa vida. E a nossa vida não é só a advocacia, só o nosso trabalho na área, no direito. Sim. Né? Nós também temos a nossa vida extra, os nossos hobbies, as nossas paixões, né? Então, eu acho que fazer algo diferente no nosso tempo livre e um trabalho que já, na verdade, ele já casa com o seu sonho também, e isso ajuda você a ir mais além. É verdade. E o direito, como ele é exageradamente amplo, em tudo que você faz há o direito. Exato. Então, assim, é muito propósito de vida, né? Quando a gente entende qual é o nosso propósito. Então, faz todo sentido na nossa vida. Todo sentido. E como mulher, alguém já falou assim, nossa, você não deveria postar essa foto. E tipo, não, você não é advogada? Nem parece. Por quê? Porque eu tô no meu tempo livre, eu tô fazendo outras coisas diferentes. Assim, de postagem, não, que eu sou, assim, um pouco mais reservada. Mas, por exemplo, no próprio clube, a gente não se veste formal, né? É tênis, é o uniforme do clube, tá sempre despenteado. E no acampamento, então, assim... Coquinho. Exatamente. Então, assim, às vezes as pessoas, né, não sabem. Nossa, não sabia que você era advogada. Mas... por trás a gente sempre tem... eles falam isso pra mim. Você é advogada mesmo? Olha só. Nossa, eu sempre escuto, sempre. Sempre perguntam se eu sou advogada ou não. E quando eu falo que sou, ainda ficam surpresos. Por exemplo, a gente não quer ir tão arrumadinha no mercado. Ai, às vezes eu só quero botar um short assim, bem confortável e... É verdade. Então, mas já pensou, passa um cliente aqui e estiver passando. Exatamente. Aí como que fica? Infelizmente, a gente tem essa questão que a gente precisa estar sempre pronta, sempre arrumada. E aí, essa é uma parte que a gente precisa desmembrar também, que somos mulheres, temos o nosso, né, outro lado, outros momentos. Exatamente. E aí, a gente... tem o dona de casa também, né? Tem o mãe, tem o esposa, exatamente. Tem N coisas. Multifuncional, né? A mulher. Tem essa questão, né? A gente faz N coisas. Muitas vezes ao mesmo tempo, né? Eu já tô olhando, porque, né, eu ouvi, eu acho que foi em um filme, que eles falam que o homem, ele tem uma caixinha. Ele tem ali a caixinha do nada, né? Você já ouviu falar, né? O homem tem a caixinha do nada e o homem faz uma coisa de cada vez. E olha lá, tem alguns que se salvam aí, que conseguem. Eu sempre brincava com meu esposo, né? O que você tá pensando? Ele, nada. Aí eu, como que é possível não pensar nada? Aí a gente, só né? Eles têm essa exatamente. Aí a gente vai estudando, né? Vendo palestras. Nossa, realmente, eles têm uma caixinha do nada. Eles têm uma caixinha do nada, e isso é incrível. Nós mulheres, eu não tenho essa caixinha do nada, porque eu não tenho nem tempo. Entendeu? Pra estar na caixa do nada, não tem. Tem isso. Agora, sabe, Nébora, que tem um setor que é muito importante para o consultivo, que a gente trata muito ele com contencioso, mas desde que a gente implementou a controladoria jurídica para a área consultiva também, isso que eu ia te perguntar. Total diferença. Lá também, há situações assim que vocês estão tentando focar no trabalho e aí... surge urgência.
Muitas, 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 muitas. Então, por exemplo, como que funciona? Como que vocês lidam com essa situação? Exatamente. Aí nós temos o setor da controladoria jurídica. Então, todos os nossos clientes, eles demandam ali por e-mail, demandam também por WhatsApp. Imagina isso. Viraria uma bagunça se a gente não tiver o controle e a organização. Então, a controladoria jurídica vem, organiza essas demandas e joga na agenda do advogado executante. Fica muito mais fácil. E nesse caso, quando surge uma demanda urgente, a controladoria nos informa e encaminha o link ali, urgência da urgência. Aí a gente para tudo que está fazendo e vai tratar essa urgência, que acontece muito, muito, muito. Calha de vocês ficarem bastante tempo no telefone só orientando? Sim, muito. Nós temos muitas reuniões com a diretoria de cada entidade e também com os próprios funcionários. Como, por exemplo, estou em dúvida aqui dessa prestação de contas que a entidade precisa fazer, ou estou em dúvida aqui nesse contrato. Eles ligam, a gente atende, muitas vezes passa ali poucos minutos, outras vezes bastante, até meia hora. Então, a gente é muito ativo. O consultivo tem essa vivência com a diretoria muito próxima, porque o contato é sempre muito maior. Mas a atuação de vocês é mais direta, de campo mesmo? Ou vocês também utilizam ali o virtual, né, para auxiliar? Alguma ferramenta que facilita a atuação de vocês mais rápido? Sim. Nós temos ali como clientes sociedades, as principais sociedades de especialidades médicas do país. Então, nem todas ficam com a sede aqui em Brasília. Então, o nosso contato é praticamente ali videoconferência, as reuniões todas por vídeo. Então, a gente é próximo, mas distante ao mesmo tempo. E aí mas o cliente sempre arruma um jeito de ficar. Isso, exatamente. O cliente que está aqui é sempre próximo, vai no escritório. Os outros clientes também, eles vêm no escritório, se confraternizam. Então, assim, é uma relação muito boa que a gente tenta ali fazer também com o cliente. Não só, você tem que fazer isso, você tem que ser recomendado isso. Não, a gente traz o cliente para perto também, ouve as dores do cliente. Esse é um detalhe. Que é preciso que você seja muito empático. Se coloque no lugar do cliente. Totalmente. E veja a situação dele de fora, mas também de dentro ali, sentindo o problema que ele está passando. E como que a sua forma de resolução pode ali sanar todas as áreazinhas que afetam. Não só o trabalho geral mesmo ali do empresarial deles, como também de emocional também. Nossa, total. E assim, você sabe, né? Você atua também. Às vezes o cliente não quer ouvir juridiquês. Ele quer ser acolhido. Ele quer ser ouvido. Estou com esse problema. Ele chora ali com você. Você chora também, abraça. Então, o acolhimento. De um dos profissionais quiserem entrar na caixa do nada, nós também temos que aprender a entrar lá na caixa do nada também. O advogado tem que fazer esse trabalho, né? Exatamente. A gente, né, eu tenho sempre esse entendimento de que tem muitos advogados qualificados, muitos mesmo, mas tem um diferencial. Aquele advogado que vai lá e traz o cliente para junto, que é comunicativo. Gera uma conexão. Exatamente. Porque imagina, você aí lidando aqui um pouco na área tanto consultiva quanto contenciosa, você encaminha um relatório processual para o cliente. Você só encaminha ali por e-mail, palavras frias. Dá uma ligadinha pro cliente, explica, humaniza. Tudo isso faz muita, muita diferença mesmo. Às vezes, você está atendendo um cliente, vai passar as informações só aqui escrevendo, respondendo diretamente pelo WhatsApp. Às vezes, aquilo que a gente digita, escreve, não passa exatamente a emoção, a necessidade, a importância daquele ato, daquela tratativa. Então, a gente precisa ter esse cuidado também ao falar com os clientes e a maneira como a gente acha uma forma de estar mais próximo Com certeza. E aí, sempre aquilo, respondeu uma demanda, dá uma ligadinha, olha, entendeu, ficou alguma dúvida. Olhar para o rosto do cliente. Exatamente. Isso é importante. E no consultivo a gente trabalha muito isso. Eu acho que o fator primordial é esse calor. Que às vezes o profissional é muito seco, né?
não é mais empático, não fala ali com mais cuidado. Olha, Com eu certeza. escuto você, Uhum. eu estou te ouvindo, Sim. eu entendo você. O cliente, eu acho que para a gente gerar conexão, Isso. conseguir ter uma boa relação profissional, Uhum. porque às vezes você fecha um contrato ali com uma empresa e com os gestores daquela Uhum. empresa, mas como você não tem uma conexão real Sim. com a pessoa, como não houve essa conexão direta Uhum. dele entender que você estará ali por ele, É. acaba gerando certo tipo de conflito É e o verdade. contrato pode ali Pode encerrar, né? finalizar. Exatamente. Porque aí o outro advogado que chega e acolhe ele, quem que ele vai preferir? Aquele que Exatamente. acolhe. Então, o trabalho do advogado ali são N mãos, É assim, verdade. tipo, né? É Muito verdade. bom. E a gente tem, assim, uma equipe muito qualificada ali, que atua nessa frente. Então, é muito bom mesmo. Qual que é a dica que você dá para quem quer entrar nessa área de fato, assim? O que você encontrou de dificuldade no começo que você pode dar de dica para que a gente precisa de uma experiência de alguém para Sim. que a pessoa ali entre. Uhum. Não, então, já que isso aconteceu, eu posso fazer diferente. É verdade. Por exemplo, uma das minhas dificuldades no consultivo, como a gente sabe, né? O cliente pergunta em várias áreas do direito. Tributário, trabalhista. Aí eu sempre fui péssima em trabalhista. Não gosto de trabalhista. Aí tem uma demanda trabalhista. E aí? Aí é um desafio. Aí, assim, realmente, eu preciso, assim, me debruçar mesmo no estudo. Então, se você quer entrar no consultivo e acha que não tem uma matéria que você tem facilidade, estude, é muito possível. Por exemplo, hoje, quando chega uma demanda nessa área, obviamente, a gente tem pessoas ali qualificadas que tratam também. Mas hoje, eu pego a legislação trabalhista, pego ali jurisprudências, livros, faço a leitura, faço ali a orientação nesse sentido. Então, é possível. Não entendo de direito de imagem. É possível você estudar e passar uma boa orientação para o seu cliente, mesmo essa não sendo uma facilidade sua. Já chegou um momento que você, tudo bem, ama o consultivo, trabalha aqui no consultivo, gestão de risco e tudo mais. Chegou uma situação que não foi possível resolver ali no administrativo, no extrajudicial, que você precisou arregaçar as mangas e ir lá pro judicial? Sim, temos esse momento. Por exemplo, contrato também. Então, geralmente, tem esses contratos de plataforma, ele é mais aquele contrato de adesão, né? Não aceita muito alteração. E aí, nós fizemos tudo o que podíamos no consultivo para essa orientação. Orientamos a rescisão, o período estava corretamente tratado, o fornecedor da plataforma, ele aceitou a rescisão e depois foi lá cobrar o cliente. Aí vem cobranças em todas as áreas, então o cliente que não havia nenhuma cobrança, ele tem uma cobrança por conta daquele contrato que foi devidamente orientado no consultivo. Aí é esse momento que a gente precisa trabalhar junto com o contencioso para pedir aí em processo, demonstrar que eles aceitaram, que todo o trabalho prévio foi feito e por algum erro ali interno da empresa não foi devidamente executado. Então, e aí houve ali o descumprimento? Isso, exatamente. Então, eles não caberia multa ou renovação, é aquela questão da renovação automática que a gente estava falando. Então, o período se encerrou, nós fizemos a rescisão, eles aceitaram e aí cobraram, aí vão para protesto. E isso mancha a imagem do cliente, Total. né? Aí é nesse momento que a gente precisa Aí que agir, vocês botar a entram. mão na massa ali também, ver ali o processo que a outra equipe trabalhou, analisar, ver se está certinho e aí eles seguem. E para fechar, dica assim, para o que você orienta os profissionais particulares a fazer na área médica? Muito bom. Na área médica, particulares, podemos falar médicos? Pode. Sim. Então, médicos e pacientes, vamos falar assim, né? Relação médico e paciente é muito importante. Quando aquela relação, né, ela é quebrada, há um problema muito grande entre médico e paciente. Então, o que eu recomendo que o médico e paciente sejam muito claros um para o outro. Então, por exemplo, o paciente chega, o médico faz uma pergunta e o paciente
dá uma mentira, sabe? Que não tomou Aí tal vai, remédio. passa um remédio diferente. Exatamente. Então, é muito importante isso. E é muito importante que o médico, ele faça toda essa descrição no termo de consentimento livre e esclarecido. Que é aquele momento que ele vai chegar para o cliente e vai falar assim, para o paciente, olha, é esse procedimento, são esses riscos, nós faremos isso, isso, isso. Então, médico, não deixe essa parte. Mesmo com a correria de consultório, não deixe de orientar o seu paciente nesse aspecto, para que ele seja devidamente informado e assine o termo de consentimento, que é uma prova e um resguardo jurídico muito grande para o médico. O próprio médico pode fazer esse termo ou você orienta que um profissional redige esse termo? Isso. Mais seguro. O profissional, advogado, ele faz ali a elaboração fria do termo. Então, requisitos básicos. Aí vem nome de paciente, nome do médico, algumas orientações, mas quem vai preencher é o médico. Não pode outro profissional preencher pelo médico. Por quê? Porque é naquele momento que ele vai informar o paciente. Olha, a gente vai fazer esse procedimento. Você entendeu o procedimento? Você concorda que, né, desse procedimento pode gerar esses riscos? Então, por isso que o paciente também, ele precisa ser muito claro e objetivo com o médico. Além do termo, existe outro documento, outra forma ali que o médico pode se resguardar? Sim, em certas situações? O prontuário médico. Prontuário médico é, assim, muito, muito essencial, importante. E ainda mais, assim, negativas, por exemplo, de plano de saúde, o prontuário médico, ele vai todo. Então, o médico, ele tem autonomia para dizer para o paciente, eu estou te passando esse tratamento. Então, assim, quando o plano de saúde, ele vem e nega aquele tratamento que o médico passou, ele está não concedendo o direito do paciente de ter aquela terapia designada. Então, é muito importante que ele preencha corretamente também o prontuário médico, para resguardo dele e resguardo do próprio paciente. Perfeito. Vamos mudar um pouco? Fora da área médica, fora dessa atuação administrativa. Você pega causas aí, outras causas, outras áreas que também lhe chamam a atenção, que você consegue fazer, mesmo não gostando em certos momentos? Já peguei. Família, né? Casos, assim, de família, parentes, assim, próximos. Um mas, amigo que pede, me ajuda aqui. Exatamente. E aí, assim, a gente atua... Aí, obviamente, eu gasto muito mais energia em um processo, fazendo um processo, do que fazendo ali um parecer jurídico, por exemplo. Então, aí precisa selecionar muito bem. Mas, atualmente, como eu coordeno um setor lá no escritório, eu não tenho, assim, um tempo para... gastar, assim, em um processo. Então, quando alguém chega, alguém pede, eu, infelizmente, preciso negar. Delegar aí para um colega. Isso. Mas já atuou, fez alguma audiência, já conseguiu aí fazer, com certeza, como conciliadora, né? Já ali fechou o processo, resolveu logo na primeira audiência. E é muito engraçado que você falou essa parte de conciliação, que eu me lembro que, assim, na conciliação eu estava jovem advogada, assim, sem experiência, mas fui ali estudando, vendo outras audiências antes. E lá, antes do próprio tribunal absorver essa casa de conciliação, a gente fazia muito o extrajudicial. E aí, após isso, a gente continuou fazendo. E aí, foi muito engraçado que chegou um casal no extrajudicial para divórcio, acordo em divórcio. E aí, aquela parte da conciliação, né, que a gente quer implementar, conversa com um em separado, conversa com outro em separado. Fiz isso. Os dois saíram dali e desistiram do divórcio. Olha o trabalho que ela fez por trás, gente. Então, é muito interessante, né? Isso mesmo. Que bom, que legal, interessante. Eu fico, assim, muito animada e eu tô, assim, boba até, porque, sério, eu ainda não tinha visto, tá? Que tinha aí essa questão de setor de trabalho de risco muito específico, inclusive, né? Isso é muito bom e eu me sinto, assim, privilegiada de trazer alguém para tratar de um assunto bem diferente, né? E eu muito honrada por estar aqui, esse espaço que vocês, né, abriram aqui pra gente. Ela me falou que é a primeira vez dela no podcast e é aqui com a gente, tá? No Fala Jesus Podcast. É verdade. Honra. E com um assunto incrível, porque é totalmente novo.
pelo menos para mim, assim, claro que eu já ouvi falar, né, muito longe, mas nada tão específico assim. É de fato, assim, muito louvável. Parabéns, viu? Parabéns pelo seu trabalho. Parabéns por, desde cedo, já se conhecer e já saber exatamente por onde você quer caminhar e o que quer fazer sem dar margem aí para outras coisas. Isso é bom demais. E sabe quando você me perguntou assim, o direito médico te abraçou? Te abraçou. Abraçou mesmo. Então, assim, para mim é uma honra trabalhar com as associações de especialidades médicas e trabalhar na saúde pública da população, orientando a população. Um exame de vista, por exemplo, feito por médico devidamente qualificado, com especialização em oftalmologia. Então, assim, trabalhar nessa parte de orientação da própria população também é, assim, traz uma alegria muito grande. Te transformou um pouco médica também, né? Transformou. E aí eu pensei, nossa, que área legal. E, assim, eu acredito que para ser médico precisa ter vocação. Total. Vocação. Não é uma área fácil, mas é uma área que você, quando realmente você tem essa vocação, você se doa, né? E a gente, como advogados dessas entidades, a gente acaba se doando também. E o que a gente pode esperar aí mais do seu trabalho nesse sentido? O que a gente pode esperar do desenvolvimento desse setor de risco interessante que vocês desenvolvem? Muito bem. Creio que orientar também os novos advogados que têm interesse nessa área. Então, tá aberto o espaço para... Com certeza. Estagiários que vocês ensinam também Sim, nesse sentido. já trabalhamos com estagiários ali e eles aprendem. Eu mesma ensino ali a analisar um contrato, a olhar ali para aquele cliente, para aquela entidade médica e ver com outros olhos, porque não é só uma empresa. A associação, ela é uma associação sem fins lucrativos e ela presta serviços para a comunidade. Então, assim, isso é um trabalho essencial e o advogado que quer trabalhar nessa área tem total espaço. E pode aí entrar em contato aí com a gente. Por isso que eu perguntei, porque como é uma área bem específica e vocês estão realizando um trabalho incrível, muito bom, então eu acho que tornar essa área um pouco mais visível, Sim. né? E mais aberta para outros profissionais. Eu acho que vocês podem aí continuar esse lindo trabalho e passando esse conhecimento para outros profissionais, porque nem todo mundo consegue passar pelo momento que você passou, de entrar ali numa mentoria e pegar né? Uhum. Ou muitos profissionais nem sabem o que vão fazer quando sair da faculdade. É verdade. Então, assim, realmente eu me coloco aqui à disposição para estar auxiliando aí algum jovem advogado Trabalhe iniciante. Isso mais na internet, você que não gosta muito, mas verdade, traz mais sobre esse assunto, que é um trabalho muito legal. Eu gostei demais do que vocês estão desenvolvendo, isso é incrível, né? E eu acho que vocês podem acolher outros profissionais também aí, tornar a área de atuação de vocês muito mais visível para todos. Né? Exatamente. E aqui a nossa conversa que vai ser o nosso ponto de partida. E a gente começa onde? No Fala Jus Podcast. É isso. É por isso que a gente está aqui. Bom demais. Uma honra. Rose, de verdade, foi um prazer. Eu acredito que foi o podcast mais técnico que a gente já teve. De verdade. Assim, eu puxei ali um ladinho pra gente descontrair um pouquinho, mas voltou de novo aqui. Calma, que eu tenho muita coisa para trabalhar com vocês. Muito bom. Perfeito. E dá pra gente ver que você domina total. E eu acho que quando a gente trabalha bem nichado, bem específico, né, tem ali, sabe exatamente o que fazer e trabalha todos os dias naquilo, você desenvolve coisas que... Nossa, totalmente. Incríveis. E, assim, muito obrigada mesmo, né, por esse espaço, por estar aqui conversando com você. Quando tiver um problema, eu sei quem chamar. Que é isso? Especialista em contratos. É uma honra muito grande estar aqui. E, assim, todo mundo precisa de um mentor. Eu tive um mentor, né, nessa área, que foi o meu líder, o meu chefe, né, o dono ali do escritório. Então, assim, ele realmente me mostrou isso. Então, por exemplo, o primeiro parecer jurídico que eu fui fazer, ele sentou ali comigo, nós fomos corrigindo juntos. Então, assim,
tenha, advogado, uma pessoa referência para te ajudar e advogados experientes também, né, Nélbora, que ajude advogados, jovens advogados, que isso vai fazer total diferença. Não é perder o espaço, e sim trazer para mais próximo uma pessoa que pode te ajudar ali para o resto da vida. Um mentor. Você falou de parecer, né? Vocês fazem também pareceres, Sim, né? fazemos pareceres jurídicos, despacho jurídico, tudo dessa parte de orientação. Já sabem, né, pessoal? Rose, doutora Rose. Doutora Rosilene, assim, foi um prazer, assim, eu nem tenho palavras. Foi gostoso, foi fácil de conversar, foi fácil de entender suas explicações. E aqui eu já deixo que você já pode começar, tá? A trabalhar como professora, tá? Já... Para mim já está assinado total. Eu tenho certeza que seus alunos vão... Não os seus alunos lá no projeto Sim. que você lidera, mas na faculdade. E aí eu já pergunto, que área que você quer lecionar? Aí eu quero ir para a área do meu coração, do direito ambiental. Eu sabia, por isso que eu perguntei. É bom trabalhar com o que a gente gosta, com o que a gente ama, com o que a gente tem facilidade. Com certeza. Eu estou, assim, feliz demais. Parabéns. Parabéns pelo seu trabalho mesmo. Me dá, assim, mais vontade de continuar, não só no programa, mas de continuar na atuação como advogada e mostrar para todos que há N formas de trabalhar, N áreas para se trabalhar. Exatamente. Eu que agradeço o espaço, essa conversa muito boa que a gente teve. Te conhecer foi ótimo. Obrigada. Então, vamos encelar parcerias, né? Por gentileza, e retornar no podcast, Com certeza. tá? Quando você tiver alguma fofoca, algum caso diferente. Ei, doutora Nélbora, temos aqui uma situação complicada que aconteceu, vamos dividir, tá? Vamos. Eu Muito sei, obrigada. quando você começar a lecionar e trabalhar na área de direito ambiental, vamos, como você já ama e tem também aí o seu conhecimento nessa área, vamos trabalhar. Vamos aqui. Sim, se Deus quiser. Gente, curta, comenta, compartilha e não deixe jamais de se inscrever, porque senão você perde profissionais assim como a Rose. Você perde ensinamentos, dicas incríveis e situações que é o que a gente gosta, né? De falar. A gente gosta de alguns babados. Advogado também tem um pouco de fofoqueiro, É verdade, não tem? tem sim. Então, a gente fica por aqui, mas a gente retorna no próximo episódio. Até mais. Até mais. Obrigada. Show de bola.